15. Você aceitaria $1 milhão pelo que você tem? Conheço Harold Abbott há muitos anos. Ele morava em Webb City, Missouri, e era meu supervisor de palestras. Certo dia, nos encontramos em Kansas City e ele me levou até minha fazenda em Belton, Missouri. Durante a viagem, perguntei-lhe como conseguia evitar a preocupação e ele me contou uma história inspiradora que nunca esquecerei. Eu costumava me preocupar bastante, disse ele. Mas certo dia, na primavera de 1934, eu estava caminhando pela West Dougherty Street, em Webb City, quando vi um sinal que acabou com todas as minhas preocupações. Tudo aconteceu em 10 segundos, mas durante aqueles 10 segundos eu aprendi mais sobre como viver do que tinha aprendido nos 10 anos anteriores. Eu gerenciei uma mercearia em Webb City por 2 anos, disse Harold Abbott enquanto me contava a história. E eu perdi não apenas todas as minhas economias, como também contraí dívidas que levei 7 anos para pagar. Minha mercearia havia fechado no sábado anterior, e naquele momento eu estava indo ao banco Merchants and Miners fazer um empréstimo para que eu pudesse ir a Kansas City procurar por um emprego. Eu caminhava como um homem que houvesse sido espancado. Havia perdido toda a esperança e fé. Então, de repente, vi um homem sem pernas vindo pela rua. Ele estava sentado em uma pequena plataforma de madeira equipada com rodas de patins e se movia pela rua com um bloco de madeira em cada mão. Eu o encontrei logo depois que ele atravessou a rua e estava começando a levantar-se alguns centímetros sobre o meio-fio da calçada. Quando inclinou sua pequena plataforma de madeira em certo ângulo, seus olhos encontraram os meus. Ele me cumprimentou com um sorriso enorme. — Bom dia, senhor. É uma linda manhã, não é mesmo? Disse com muita energia. Enquanto olhava para ele, percebi como eu era rico. Eu tinha 2 pernas. Eu podia andar. Senti vergonha da minha autopiedade. Eu disse a mim mesmo que se ele podia ser feliz, animado e confiante sem pernas, eu certamente poderia com pernas. Comecei a estufar o peito. Eu pretendia pedir ao banco Merchants and Miners apenas $100. Mas agora eu teria coragem de pedir $200. Eu pretendia dizer que iria a Kansas City para tentar conseguir um emprego. Agora eu anunciaria com confiança que iria a Kansas City para conseguir um emprego. Eu consegui um empréstimo e consegui o emprego. E agora tenho as seguintes palavras coladas no espelho do meu banheiro, e eu as leio todas as manhãs enquanto faço a barba. Eu tinha depressão porque não tinha sapatos, até que na rua eu encontrei um homem que não tinha pés. Em uma ocasião, perguntei a Ed Rickenbacker qual foi a maior lição que aprendeu quando navegou à deriva com seus companheiros em balsas salva-vidas por 21 dias perdidos e sem nenhuma esperança no meio do Pacífico. A maior lição que aprendi daquela experiência, disse ele, foi que se você tem toda a água fresca que deseja tomar e toda a comida que deseja comer, você nunca deve reclamar de nada. A Time publicou um artigo certa vez sobre um sargento que foi ferido em Guadalcanal. Atingido na garganta por um fragmento de bala, este sargento sofreu 7 transfusões de sangue. Ao escrever um bilhete para o médico, perguntou, eu vou viver? O médico respondeu, sim. Ele escreveu outro bilhete perguntando, serei capaz de falar? Novamente a resposta foi sim. Ele então escreveu outra nota dizendo, então, por que cargas d'água estou tão preocupado? Por que você não para agora e pergunta a si mesmo, por que cargas d'água estou tão preocupado? Provavelmente, você pensa que comparativamente não tem importância e é insignificante. Aproximadamente 90% das coisas em nossas vidas são certas e aproximadamente 10% são erradas. Se quisermos ser felizes, tudo o que temos a fazer é nos concentrarmos nos 90% que estão certos e ignorar os 10% que estão errados. Se quisermos ficar preocupados e amargos e quisermos úlceras no estômago, tudo o que temos a fazer é nos concentrarmos nos 10% que estão errados e ignorar os 90% que são gloriosos. As palavras pense e agradeça estão inscritas em muitas igrejas anglicanas como eolianas. Estas palavras devem ser inscritas em nossos corações também. Pense e agradeça. Pense em tudo pelo qual devemos ser gratos e agradeça a Deus pelas bênçãos e graças recebidas. Jonathan Swift, autor das Viagens de Gulliver, foi o pessimista mais devastador na literatura inglesa.
Ele lamentava tanto por ter nascido que usava preto e jejuava em seus aniversários. Todavia, em seu desespero, esse pessimista supremo da literatura inglesa louvou os poderes promotores da boa saúde, que são a alegria e a felicidade. Os melhores médicos do mundo, declarou, são o Doutor Dieta, o Doutor Silêncio e o Doutor Alegria. Você e eu teremos os serviços do Doutor Alegria de graça por todas as horas do dia, mantendo nossa atenção fixa em todas as riquezas incríveis que possuímos. Riquezas muito maiores que os tesouros da fábula de Ali Babá. Você venderia seus olhos por $1 bilhão? Quanto você receberia pelas suas 2 pernas? Suas mãos, sua audição, seus filhos, sua família. Acrescente seus bens e vai descobrir que você não venderia o que tem por todo o ouro já acumulado pelos Rockefeller, os Ford e os Morgan juntos. Mas valorizamos tudo isso? Ah, não. Como disse Schopenhauer, nós raramente pensamos no que temos, mas naquilo que nos falta. Sim, a tendência de pensar raramente naquilo que temos e mais naquilo que nos falta é a maior tragédia na Terra e tem causado provavelmente mais miséria que todas as guerras e doenças da história do mundo. Fez com que John Palmer se transformasse de um rapaz normal em um velho resmungão e quase arruinou seu lar. Eu sei porque ele me contou. O Sr. Palmer vive em Paterson, New Jersey. Logo depois que retornei do exército, disse ele, eu comecei um negócio para mim. Trabalhei duro, dia e noite. As coisas estavam indo bem. Então começaram os problemas. Eu não conseguia peças e materiais e tive receio de ter que desistir do meu negócio. Me preocupei tanto que me transformei de um rapaz normal em um velho resmungão. Fiquei tão amargo e irritado que não percebia isso naquele tempo. Mas agora sei que cheguei perto de perder meu lar feliz. Então, um dia, um jovem veterano deficiente que trabalha para mim disse, Johnny, você deveria se envergonhar de si mesmo. Você fala como se fosse a única pessoa no mundo com problemas. Suponhamos que você tenha que fechar sua loja por um tempo. E daí? Você pode começar de novo, quando as coisas voltarem ao normal. Você tem tanto para agradecer. No entanto, está sempre resmungando. Poxa, como gostaria de estar no seu lugar. Olhe para mim. Tenho apenas um braço e perdi metade do meu rosto por causa de um tiro, e mesmo assim não estou reclamando. Se você não parar de murmurar e resmungar, não apenas perderá seu negócio, mas também a sua saúde, seu lar e seus amigos. Fiquei realmente chocado com aqueles comentários. Eles me fizeram perceber como eu era rico. Decidi então que mudaria e seria eu mesmo novamente, e fiz exatamente isso. Uma de minhas amigas, Lucille Blake, chegou à beira da tragédia antes de aprender a ficar satisfeita com o que tinha, ao invés de preocupar-se com o que lhe faltava. Conheci Lucille quando nós estudávamos redação de contos na Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia. Alguns anos atrás, ela teve o choque da sua vida. Na época, vivia em Tucson, Arizona. Ela tinha... Bom, aqui está a história como ela me contou. Estava vivendo um momento muito agitado em minha vida. Estudando órgão na Universidade do Arizona, dirigindo uma clínica de fonoaudiologia na cidade e dando aulas de apreciação musical no Desert Willow Ranch, onde estava hospedada. Eu ia às festas, saía para dançar e para cavalgar à luz das estrelas. Sofri um colapso em uma manhã. Meu coração! Você terá que fazer repouso absoluto, 1 ano de descanso total, disse o médico. Ele não me deixou confiante de que ficaria forte novamente. Na cama por 1 ano? Ser uma inválida? Talvez morrer? Fiquei aterrorizada. Por que tudo isto teve que acontecer comigo? O que fiz para merecer isso? Chorei e lamentei. Estava amarga e rebelde, mas fiquei de repouso como o médico aconselhou. Um de meus vizinhos, Sr. Rudolph, um artista, me disse, você acha que passar 1 ano na cama é uma tragédia? Mas não é. Você terá tempo para pensar e conhecer-se melhor. Você terá um crescimento espiritual maior nesses próximos meses do que teve durante toda a sua vida. Eu fiquei mais calma e tentei desenvolver um novo senso de valores. Li livros inspiradores. Um dia, ouvi um comentarista no rádio dizer,
Você pode expressar apenas o que está em sua própria consciência. Eu tinha ouvido palavras iguais a estas muitas vezes antes, porém, agora elas me tocaram profundamente e criaram raízes. Resolvi pensar apenas nos motivos pelos quais queria viver, pensamentos de alegria, felicidade e de saúde. Eu me forcei a cada manhã, tão logo acordava, a pensar em todas as coisas pelas quais eu deveria ser grata. Nenhuma dor. Uma filhinha adorável. Minha visão. Minha audição. A música agradável no rádio. Tempo para ler. Comida boa. Bons amigos. Estava tão animada e tive tantas visitas que o médico colocou uma placa dizendo que seria permitido apenas uma visita por vez em meu alojamento. E apenas em determinados horários. Muitos anos se passaram desde então, e agora eu levo uma vida plena e ativa. Estou profundamente grata por aquele ano que passei de cama. Foi o ano mais valioso e mais feliz que passei no Arizona. Eu ainda mantenho o hábito que criei de contar as minhas bênçãos a cada manhã. É um dos meus bens mais valiosos. Tenho vergonha de perceber que, na verdade, nunca aprendi a viver até o momento em que tive medo de que fosse morrer. Minha querida Lucille Blake, você pode não perceber isso, mas você aprendeu a mesma lição que o Dr. Samuel Johnson aprendeu 200 anos atrás. O hábito de ver o lado positivo de cada situação, disse Dr. Johnson, vale mais do que ganhar 1000 libras ao ano. Essas palavras foram proferidas, veja bem, não por um otimista profissional, mas por um homem que havia conhecido a ansiedade, trapos e fome por 20 anos. E, finalmente, tornou-se um dos escritores mais eminentes da sua geração e o interlocutor mais celebrado de todos os tempos. Logan Pearsall Smith conseguiu expressar muita sabedoria em poucas palavras quando disse: há duas coisas para se ter como alvo na vida. Primeiro, conseguir o que você quer. E segundo, desfrutar disso. Apenas os seres humanos mais sábios alcançam a segunda parte. Você gostaria de saber como tornar até mesmo lavar louça na pia da cozinha uma experiência emocionante? Se a resposta for sim, leia um livro inspirador, de uma coragem incrível da autora Borghild Dahl. Seu título é Wanted to See. Eu queria ver. Esse livro foi escrito por uma mulher que ficou praticamente cega por metade de um século. Eu tinha apenas um olho, ela escreve. E estava tão coberto com cicatrizes que a pouca visão que tinha era proveniente de uma pequena abertura no lado esquerdo. Eu conseguia ler um livro apenas quando o segurava próximo ao meu rosto e forçava o meu único olho o máximo possível para a esquerda. Mas ela se recusou a aceitar a comiseração e ser considerada diferente. Quando criança, ela queria brincar de amarelinha com as outras crianças, mas não conseguia ver as marcas. Assim, depois que as outras crianças iam embora para casa, ela se abaixava até o chão e rastejava com seus olhos perto das marcas. Memorizava cada pedaço do chão onde ela e suas amigas brincavam e logo se tornou uma especialista em jogos de corrida. Fazia a sua leitura em casa, segurando livros com letras grandes tão perto dos olhos que os seus cílios encostavam nas páginas. Obteve 2 graduações acadêmicas, uma pela Universidade de Minnesota e um mestrado em Ciências Humanas pela Universidade de Colômbia. Ela começou a lecionar no pequeno vilarejo de Twin Valley, Minnesota, e foi promovida a mestre de jornalismo e literatura no Augustana College, em Sioux Falls, Dakota do Sul. Lecionou lá por 13 anos, dando palestras para clubes de mulheres e fazendo comentários sobre livros e autores na rádio. No fundo, ela escreve, sempre existiu em mim o medo da cegueira total. Para superar isto, eu adotei uma atitude animada, quase hilária para com a vida. Então, em 1943, quando tinha 52 anos de idade, aconteceu um milagre. Uma cirurgia na famosa Clínica Mayo. Depois da cirurgia, ela passou a enxergar 40 vezes melhor do que antes. Abriu-se diante dela um mundo maravilhoso, novo e emocionante. Ela achava incrível até mesmo lavar louças na pia da cozinha. Eu comecei a brincar com a espuma branca e macia na bacia de lavar louça, ela escreveu. Mergulhava minhas mãos nela e pegava uma porção das pequenas bolhas de sabão. Eu a segurava contra a luz e em cada uma delas podia ver as cores brilhantes como uma miniatura de arco-íris.
Quando olhava pela janela acima da pia da cozinha, via pardais batendo suas asas cinzas e pretas voando sobre a neve grossa lá fora. Ela encontrou tanto êxtase olhando para as bolhas de sabão e para os pardais que terminou seu livro com estas palavras: Querido Senhor, eu sussurro. Pai nosso que estás no céu, eu te agradeço. Eu te agradeço. Imagine agradecer a Deus porque você pode lavar louças e ver arco-íris nas bolhas de sabão e pardais voando sobre a neve. Você e eu devemos nos envergonhar. Temos vivido todos os dias de nossos anos em um mundo encantado de beleza, mas temos sido cegos demais para ver, saciados demais para aproveitá-lo. Se quisermos parar de nos preocupar e começar a viver, a regra 4 é: conte as suas bênçãos, não os seus problemas.